Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar a regra de 3 composta. Então a regra de 3 composta, assim como a regra de 3 simples, ela é utilizada para solucionar problemas envolvendo grandezas, mas nesse caso são mais de duas grandezas envolvidas no problema. Então aqui nós temos a representação de algumas grandezas, comprimento, massa, temperatura, posição, distância, enfim, entre outros. E no caso da regra de 3 composta, nós vamos ter um problema envolvendo mais de duas delas. Quando temos um problema envolvendo duas, nós utilizamos a regra de 3 simples. Então, por exemplo, nós temos o seguinte problema. Um carro percorre 2.000 km em 5 dias, correndo 5 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 6 dias, correndo 10 horas por dia? Então, vamos para os passos para a resolução desse problema. O primeiro deles é identificar todas as grandezas que são envolvidas no problema. Então, nesse problema, nós temos a grandeza quilômetros, a grandeza quantidade de dias e a quantidade de horas, né? Então, voltando aqui para o problema, 2.000 quilômetros em 5 dias, correndo por 5 horas por dia. Então, identifiquei todas as grandezas aqui, quilômetros, dias e horas. Passo 2, identificar os valores de cada uma delas. Então, por exemplo, o problema diz que ele corre 2.000 quilômetros em 5 dias, com um total de 5 horas por dia. Quantos quilômetros ele vai percorrer? Eu não sei, coloquei X, é o que eu quero descobrir, em 6 dias, correndo por 10 horas por dia. Então, identificamos esses valores no passo 2. Passo 3, a gente representa com setinhas as grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais em relação à grandeza que contém o x, tá? Essa observação é muito importante. Nós sempre vamos ter como referência a grandeza que contém o valor x, nesse caso é quilômetros. Então, uma dica, né? Eu, pelo menos, gosto de representar com a setinha para cima a grandeza que tem o x. Então, ó, a setinha, represente com a setinha para cima a grandeza que contém o x. Setinha para cima as que forem diretamente proporcionais e setinha para baixo as que forem inversamente proporcionais. Então, eu coloquei aqui a setinha para cima na grandeza que tem o x, que é o quilômetros, aí eu comparo as outras. Então, grandeza dias, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional à grandeza quilômetros? Então, ó, vamos comparar. Quanto mais dias eu tiver percorrendo na estrada, maior a quantidade de quilômetros eu vou percorrer. Então, são diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. Horas, a mesma coisa. Quanto mais horas eu estiver dirigindo na estrada, maior a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer. Então, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Então, são diretamente proporcionais. Então, se a grandeza que tem o x está com a setinha para cima e as outras são diretamente proporcionais, todas têm que ter a setinha para cima também. E aí vamos para o quarto passo. Escrevemos na forma de razão e proporção, igualando a razão que contém o x ao produto das outras. Então, ó, escrevemos na forma de razão e proporção. Então, fica 2.000 sobre x, a grandeza que tem o x, a razão que contém o x, perdão, e igualamos ao produto das outras razões. Então, ó, dias e horas, você escreve na forma de razão 5 sobre 6, 5 sobre 10, porém multiplicando. Dica, né? As razões que são inversamente proporcionais à razão que contém o x, você inverte. Então, por exemplo, supondo que os dias fossem inversamente proporcional, a setinha estaria para baixo. Então, em vez de 5 sobre 6, seria 6 sobre 5. Então, mais na frente eu tenho um exemplo de um caso assim. Enfim, escrevemos 2.000 sobre x igual a 5 sobre 6 vezes 5 sobre 10. Em seguida, multiplicamos cruzado. Então, seguindo aqui a ordem de resolução, 2.000 sobre x igual 5 vezes 5 é 25 e 6 vezes 10 é 60. E agora multiplicamos em cruz, então fica x vezes 25 igual a 2.000 vezes 60. Então, x vezes 25 igual a 120.000, que é esse produto aqui. Então, isolando o x, se o 25 está multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a 120.000 dividido por 25, que é igual a 4.800. Então, ou seja, a minha resposta, ele percorrerá 4.800 quilômetros. E aqui um exercício, né?
para praticarmos mais um exemplo de resolução de um problema com regra de 3 composta. Então, se 3 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Então, passo 1, identificamos as grandezas. Então, quais são as grandezas? A quantidade de impressoras, a quantidade de panfletos e os minutos. Em seguida, determino os valores. Então, 6 impressoras são necessárias para produzir 1000 panfletos em 40 minutos. Então, 3 impressoras vão produzir 2000 em X. A quantidade de minutos é o que eu quero descobrir. Em seguida, setinhas. Qual é a grandeza que contém o X? A grandeza minutos. Representei com setinha para cima. Agora comparamos as outras. São diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quantidade de panfletos. Então vamos lá. Quanto maior a minha quantidade de panfletos para imprimir, mais minutos eu vou precisar. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta. Diretamente proporcionais. Setinha para cima também. Agora, a quantidade de impressoras. Quanto mais impressoras eu estiver trabalhando, menor vai ser a quantidade de tempo. Os minutos vão ser, as impressões vão ficar feitas em menos minutos. Então, quanto uma aumenta, a outra diminui. Então, são inversamente proporcionais. Então, setinha para baixo. Próximo passo, escrever na forma de razão e proporção, igualando a razão que contém o x ao produto das outras. Então, 40 sobre x igual o produto das outras. Repare que a razão da quantidade de impressoras foi invertida porque ela é inversamente proporcional. Então, em vez de 6 sobre 3, coloquei 3 sobre 6. E a outra, como é diretamente, permanece a mesma. Então, fica 3 sextos vezes 1000 sobre 2000 igual a 40 sobre x. Resolvo esse lado, 3.000 dividido por 12.000 igual 40 sobre x. Multiplicando cruzado, fica 3.000 vezes x igual a 40 vezes 12.000. Continuando, 3.000 vezes x igual a 480.000. Se 3.000 está sendo multiplicado por x, ele passa dividindo quando eu quero isolar o x. Então, fica x igual a 480.000 sobre 3.000, que é igual a 160, ou seja, a resposta levaria uns 160 minutos. Ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo de resolução de problemas utilizando regra de 3 composta.